Graça e paz a todos, amados e queridos irmãos. Que Deus, o nosso Pai, vos abençoe em toda maneira de viver. Amém? Estamos hoje aqui então, para falar do amor de Deus para a sua vida. Mas antes eu já quero te pedir, você que ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve no canal, já deixa aquele joinha para fortalecer o canal. Compartilhe este vídeo com outras pessoas, para que outras pessoas sejam alcançadas por Deus através deste vídeo. Hoje eu quero trazer aqui com todos, compartilhar com todos vocês uma palavra de Deus para nossas vidas. Amém? E esta palavra, ela se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 20 e no versículo 28. Então, fique ligadinho que eu tenho certeza que Deus irá falar ao seu coração e seremos edificados pela palavra de Deus. Vamos então já meditar no texto sagrado. Você que tem a palavra de Deus aí, abra comigo aí, no livro de Mateus, no capítulo de número 20 e no versículo 28. A minha tradução vai estar um pouco diferente, mas ela tem a mesma coerência. Amém? Nos diz assim a palavra de Deus: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, nós paramos agora e analisamos o texto sagrado, que o Filho do Homem, ele veio para servir e não para ser servido. E nós vemos que Jesus Cristo não é apenas o Criador do mundo, mas Ele também é o nosso Salvador. E Ele veio para redimir os nossos pecados. Porque éramos, pecadores perdidos de uma prisão eterna no inferno, que ocorreu quando Adão e Eva pecaram e foram expulsos do jardim do Éden e foram separados da comunhão incrível que tiveram com o Senhor. Então nós vemos que eles antes tinham uma comunhão incrível com Deus, mas por causa do pecado eles foram separados. Então nós precisamos entender que Deus anseia em ter uma relação ininterrupta. Deus, ele procura ter uma relação com o homem ininterrupta, que não seja interrompida. E nós, com os homens, por isso que ele enviou o seu Filho unigênito para dar a sua vida em resgate, de modo que qualquer um que aceita o dom gratuito do eterno perdão pode ter sua relação com Deus restaurada. Então nós vejamos aqui, qualquer que aceita ter, qualquer que deseja, ou aceita receber o perdão, ele pode então ter a relação com Deus restaurada. Mas para que isso aconteça, nós temos que aceitar receber o perdão de Deus, a ajuda de Deus, o socorro de Deus para as nossas vidas. E vemos aqui, a palavra nos diz que, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados,
mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Ou seja, fomos comprados, resgatados pelo precioso sangue de Jesus Cristo. E por isso temos que dar valor, porque não foi com coisas corruptíveis, com coisas perecíveis, mas foi com o sangue de Jesus Cristo que fomos resgatados. Esta comunhão foi restaurada através do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Forte, né, meus irmãos? Por isso que temos que valorizar a presença de Deus, a oportunidade que Deus nos concede de nós se achegarmos a Ele. Então valorize a oportunidade que Deus tem te dado. Então nós vemos que, esta passagem ela se encontra, está relatada em 1 Pedro capítulo 1, 18 e 19. No Antigo Testamento, os resgates foram pagos por várias razões, tais como escravos sendo libertados ou liberados. E no Novo Testamento, Jesus pagou o preço do resgate da escravidão do pecado. Ou seja, antigamente nós era custado mesmo até mesmo as nossas vidas. Você pecou, então eles iam nos apedrejar. Então nós vemos que Cristo, Ele se entregou para que nós fôssemos resgatados do pecado, da escravidão. Então, ou seja, em outras palavras, a Bíblia nos diz que Ele tomou sobre si, levou sobre si todos os nossos pecados. Então, o profeta Oséias, ele escreveu sobre o resgate que prenunciou o que Jesus ia fazer para nós. Eu os remirei da violência do inferno e os resgatarei da morte. Se você quiser olhar, está no livro de Oséias, no capítulo 13 e no versículo 14. Então, para quem Cristo pagou o resgate? Para quem Cristo pagou o resgate? Jesus veio a esta terra como um bebê e estava conosco por 33 anos e meio, onde ensinou, realizou muitos milagres e finalmente Ele foi para a cruz para dar a sua vida em resgate por muitos. Então, ou seja, Ele veio, cumpriu seu ministério na terra, pregou, curou, libertou e depois então se entregou naquela cruz. E hoje fomos resgatados por Deus através do sacrifício naquela cruz do Calvário. Precisamos entender que Jesus Cristo foi obediente até a morte. Ele pagou o resgate por nossos pecados para seu Pai. João capítulo 3, versículo 16. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que até mesmo o seu Filho Ele não poupou. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura ou nova criação. As coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo de número 17. A salvação verdadeira sempre traz uma transformação espiritual. Ou seja, não é aquela salvação que muitos pregadores oferecem aí, onde você fica do mesmo jeito, onde não há mudança, onde não há transformação de vida. Mas a salvação verdadeira, ela traz mudança, transformação de vida. Lembre-se disso. Precisamos andar perto do Senhor cada momento da nossa vida e ainda mais quando estamos afundados ou estamos afundando.
e o inimigo está nos dominando. Buscai o Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. 1 Crônicas, capítulo 16 e versículo 11. Temos que se manter, temos que manter a nossa mente fixa em Jesus. Memorize este versículo lindo e encorajador. Não temas, pois eu estou com você. Não tenhas medo, porque eu sou teu Deus. Eu o fortalecerei e ajudarei. Eu segurarei com a minha mão a direita vitoriosa. Isaías capítulo 41, versículo de número 10. Lembre-se que Paulo disse aos Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4 e versículo 13. Então olha, que mensagem gloriosa para as nossas vidas, que texto lindo. Como vai dizer, guarde esse versículo, Isaías 41, 10. Ele disse: eu te tomo pela tua mão direita e digo, tu és meu. Eu te sustento e te guardo com a destra da minha justiça. Quem te sustentou até o dia de hoje é Deus, é o Espírito Santo, é a presença de Deus que tem te guardado, te livrado das tempestades, das dificuldades. E vai nos dizer mais, Filipenses capítulo 4 e versículo de número 13. Tudo podemos naquele que nos fortalece. A nossa fortaleza está em Deus. O nosso refrigério, o nosso socorro está somente em Deus. E nós vemos, a obra de Deus em nós não acaba quando nós recebemos a salvação. Ela está apenas somente começando. Então, quando você receber o perdão, a salvação de Deus, a obra de Deus apenas está começando em sua vida. Aceite a Jesus hoje, retorne para os caminhos de Jesus e obterá salvação, obterá vitórias, livramentos, ajuda, auxílio, receberá socorro vindo da parte de Deus para a sua vida, para a sua casa e para toda a sua família. A Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. Então esta é uma mensagem do coração de Deus para a minha, para a sua, para as nossas vidas. Se você aceitar e guardar esta palavra no coração, serás bem-aventurado, serás bem-aventurada. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Que Deus, em Cristo Jesus, Ele te abençoe. Fique com esta palavra. Quero fazer um instante de oração aqui para nós terminarmos, amém? Para que Deus venha te visitar e te abençoe. Vamos orar a Deus? Senhor Deus e Pai querido, graças eu te dou, ó Deus soberano, que o Senhor dê o perdão, que o Senhor dê a salvação, que o Senhor dê o direcionamento, que o Senhor dê o livramento para esta casa, para esta vida, para esta família, que ela receba, meu Pai, a salvação, que ela aceite o Senhor em seu coração, confirma os teus milagres, o teu livramento e a tua vitória, em nome de Jesus, amém e amém e amém. Fique então com esta palavra de Deus para a sua vida. Amém? E não se esquece, se inscreve no canal, deixa aquele like abençoado e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.